A gente começa por Brasília, claro. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a PEC que propõe limites a decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. André Anelli, boa noite, André. Explica pra gente quais as consequências desta decisão a partir de agora. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. Por enquanto, sem consequências, porque a medida ainda precisa passar pelo plenário do Senado e depois pela Câmara dos Deputados, com 3/5 de aprovação em cada uma das duas casas. A votação da PEC, que limita decisões monocráticas, levou menos de 1 minuto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o que já demonstra, pelo menos num primeiro momento, um amplo apoio entre os congressistas. O texto, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, prevê a definição de prazos para pedidos de vistas em processos judiciais e, principalmente, a exigência de maioria absoluta de votos dos membros de um tribunal para suspender a eficácia de leis e de atos normativos de amplo alcance. Na prática, as chamadas decisões monocráticas, que são tomadas por um só magistrado, ficam vedadas quando for para impedir a aplicação de uma lei ou um ato, seja do presidente da República ou dos presidentes da Câmara e do Senado. O autor da proposta, o senador Oriovisto Guimarães, defendeu que a medida deve equilibrar o poder do judiciário diante do executivo e do legislativo. Hoje, se todo o Congresso Nacional, 503 deputados, 81 senadores, aprovam uma lei, um único ministro do STF pode dizer que não, a lei não vale. Hoje o STF está com um poder monocrático que desequilibra a nossa democracia. Então, a única coisa que visa essa PEC não é represália contra o STF. Eu entendo que o STF é necessário e precisa continuar existindo, exercendo as suas funções. A única coisa que nós estamos querendo é restabelecer um equilíbrio entre os poderes. O parecer favorável do relator, senador Esperidião Amin. O parlamentar alegou que o poder das instituições deve ser manifestado predominantemente de forma coletiva e não individual, ou seja, sem as decisões monocráticas. Você já imaginou se um parlamentar pudesse, por ação ou omissão, aprovar uma lei ou tornar lei uma ideia sua? O que vale é o poder no seu conjunto, tanto o legislativo quanto o judiciário. E particularmente o Supremo merece de todos nós a maior reverência à sua instituição e não a um ou outro personagem. Apesar do rigor da proposta, o texto abre algumas exceções. Por exemplo, durante o recesso judiciário, no caso de pedido que implique a suspensão de eficácia da lei ou ato normativo, nesse caso será permitido conceder decisão monocrática em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável. Mas, nessas situações, o tribunal vai dever julgar o caso em até 30 dias após a retomada dos trabalhos. Caso contrário, vai haver a perda da eficácia da decisão judicial. Processos no Supremo Tribunal Federal que peçam a suspensão da tramitação de propostas legislativas ou que possam afetar políticas públicas também vão ficar submetidas a essas regras de decisão monocrática, mas com prazo para análise do colegiado. Tiago. Pois é, André, você votou em menos de 1 minuto hoje na CCJ. Foram exatamente 42 segundos que os parlamentares fizeram essa votação. E você volta ainda na programação aqui da Jovem Pan, e já girando os nossos comentaristas nesta quarta-feira, a Dora Kramer, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Dora, boa noite para você. Em 42 segundos é possível aprovar uma matéria como essa, tão polêmica, tão discutida, e não é a primeira vez que se discute sobre decisões monocráticas do Supremo, né?
Boa noite, Tiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Tiago, possível tanto é que fizeram, né? Inclusive por votação simbólica. Agora, não é aceitável, né? Essa história toda, na minha opinião, está tudo errado. E não é só porque eu acho, particularmente, que é uma interferência essa questão, tanto é que o próprio Supremo já colocou prazo, já tem um prazo para esse pedido de vista, que realmente era um absurdo, 90 dias. É como se o Supremo resolvesse interferir no regimento interno da Câmara e do Senado, mas a questão não é essa. Que precisa de autocontenção, não há dúvida alguma que o Supremo teria de ter discutido, sim, como há ministros lá dentro que têm essa opinião, que o Supremo deveria ele mesmo estabelecer uma regra, algum equilíbrio para essa questão das decisões monocráticas. Até aí, no mérito, está tudo certo, mas a forma é toda errada. Declaração de lá, declaração de cá, retaliação de cá, interpretação daqui, post de um lado e do outro. Não é assim que se resolvem as coisas entre os poderes que, pela Constituição, precisam ser harmônicos. Kobayashi, eu lembro até quando o Luiz Fux presidiu a corte, ele falava em acabar com as decisões monocráticas, mas eu queria te perguntar sobre o ato do Congresso Nacional sobre o Supremo. Num momento como esse, é uma nova afronta? Sim, continua esticando a corda, né? Primeiro, boa noite a você, Tiago, Dora Kramer, toda a audiência do jornal Jovem Pan. Isso continua sendo um movimento político de reação, muito mais direcionado ao público que tem cobrado do Congresso Nacional algum tipo de reação ante as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que, na visão de boa parte da população, tem invadido as competências do Poder Legislativo. Do ponto de vista político, acredito que a corda continua esticando. Já em relação às questões jurídicas, da possibilidade, da viabilidade jurídica deste texto aprovado hoje na CCJ, a gente precisa considerar que o Congresso melhorou a proposta. Aquela ideia inicial de uma PEC que pudesse colocar na Constituição a possibilidade do Legislativo sustar, ou seja, interromper, suspender uma decisão do Supremo em matéria constitucional, era natimorta. Evidentemente, inconstitucional, não sobreviveria um dia no nosso ordenamento. Já agora, essas possibilidades de limitar a decisão monocrática, prestigiar decisões colegiadas, colocar prazo em período de pedido de vista, que no Supremo não vai fazer diferença, porque lá já tem 30 dias pela decisão da Rosa Weber, mas vai impactar todo o judiciário, aí são questões possíveis. Politicamente estica a corda, mas agora, pelo menos de uma maneira um pouco mais inteligente, viável, coisas que param de pé na Constituição, se isso vier a ser aprovado.